Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black, como sempre, trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguir, quero falar com você que não conhece o meu trabalho. Considere assistir o vídeo e, se gostar, se inscreve aí, deixa o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E vamos à história. Maria Grácia era uma mulher simples, filha de camponeses que trabalhavam na terra desde que se lembra. Sua vida tinha sido difícil, mas a alegria de ter o seu filho, uma criança com olhos curiosos, a mantinha viva no meio da solidão, pois o pai de Melito, seu filho, desapareceu quando soube que ela estava grávida. Melito tinha nascido na mesma casa onde Maria Graça cresceu, uma casa de adobe com telhados de palma que se erguia no final da aldeia, onde as ruas empoeiradas se cruzavam com caminhos de terra. Não havia muitas famílias lá, mas a vida, embora difícil, tinha sua própria calma. As pessoas da aldeia viviam principalmente da agricultura, cultivando milho, feijão e um pouco de café. Mas as lendas do lugar também teciam uma atmosfera estranha que nunca poderia ser totalmente removida. A tragédia começou numa tarde de verão, quando Melito, que estava brincando pelos campos próximos da casa, começou a se sentir mal. No começo, eles pensaram que era insolação, mas os dias se passaram e a febre não cedia. A pele de Melito estava pálida e seus olhos amarelos. Maria Grácia, aterrorizada, levou o menino ao único médico que chegava ali aos fins de semana na cidade. Mas sempre que ela ia, ele dizia o mesmo: "É um mal que não pode ser curado, senhora. Tem que ser estudado." Ela não tinha dinheiro e ninguém mais sabia o que fazer. Foi então que, no meio do seu desespero, ela lembrou de uma mulher estranha na cidade. Ninguém sabia muito bem o nome dela, só sabiam que ela tinha sido discípula de Maria Sabina e conheciam-na como curandeira. Diziam que ela vinha de uma aldeia bem distante dali, do outro lado das montanhas, e que os seus remédios eram muito poderosos, até milagrosos. Ela curava com plantas. A mulher era uma velha que tinha um ar de mistério e de maldade, como se carregasse consigo segredos que não devia contar. Alguns falavam nas suas costas, né? Dizendo que o seu conhecimento vinha de práticas obscuras, de bruxaria que usavam os demônios que habitam na escuridão da noite. Maria Grácia, desesperada e cega pelo medo e pelo amor de seu filho, recebeu-a em sua casa. A curandeira perguntou-lhe por que ela morava sozinha e se ela estava disposta a tudo para salvar o seu filho. Ela concordou, disse que sim. Ela estava sozinha e seu filho era tudo o que ela tinha. A curandeira lhe ofereceu um remédio para Melito, uma bebida que, segundo ela, devolveria a saúde à criança. Você só deve dar-lhe 2 vezes por dia e tudo melhorará, disse com voz suave,
quase que hipnótica. Maria Grácia aceitou sem pensar. E o que mais ela podia fazer, né? O medo de perder o seu filho já tinha tomado conta do seu coração. A curandeira deixou em suas mãos um saco com ervas secas que cheiravam fetidamente e instruções para prepará-las. Ela dizia que era uma planta milagrosa que só crescia nas montanhas mais altas de Guerreiro. Maria Grácia preparou a bebida com mãos trêmulas. E naquela mesma noite, Melito, forçado, porque tinha um gosto horrível, bebeu, mas com relutância. No início, Maria Grácia pensou que tudo tinha corrido bem. A febre de Melito desapareceu em 2 dias, mas em vez disso, começou a acontecer algo muito mais estranho. A criança parou de falar. Parecia faltar-lhe energia. Tinha parado de correr pela casa com a sua energia outrora inesgotável. Sentava-se horas em frente à janela, olhando para o horizonte, mas lá fora não havia nada. Seu corpo, que antes era tão cheio de vida, tão moreno, começou a perder a cor. Sua pele ficou pálida, cinzenta, e seus olhos estavam cristalinos, vazios de qualquer emoção. Parecia mais um zumbi do que uma criança. Maria Grácia pensou que talvez fosse apenas desconforto da doença que estava sendo removida e continuou com o tratamento da curandeira. Uma noite, enquanto Melito dormia em sua cama, Maria ouviu um chamado estranho vindo da cozinha. Quando ela se levantou, viu que a curandeira estava ali, olhando para dentro da porta que estava aberta. "O que você fez com meu filho?" gritou Maria Grácia, sentindo seu coração saindo do peito pela angústia. A curandeira olhou para ela com um sorriso frio e vazio e soltou a gargalhada. "O que eu lhe dei é o que precisava. Essa cura tem um preço e Melito vai pagar por sua causa." "O mal já está feito", respondeu com maldade, como se estivesse falando de algo que não a afetasse. Antes que Maria Grácia pudesse dar um passo em direção ao seu filho, 2 homens vestidos de preto, ajudantes da curandeira, entraram na casa e a prenderam. Um silêncio gelado encheu a casa de repente. Melito, que até então estava dormindo, levantou-se, mas não foi ele. Algo mais tinha tomado seu lugar. Seu rosto estava desfigurado, seus olhos injetados em sangue, seu corpo rígido como um fantoche nas mãos de forças alheias a caminho da porta. A curandeira sorriu com uma malícia inexplicável. Aproximou-se de Melito, como se tivesse guiando um fantoche. "Você não vai mais vê-lo", disse a Maria Grácia. E antes que ela pudesse reagir, a curandeira e seu filho desapareceram em um carro preto no escuro das estradas, deixando-a sozinha, gritando desesperada no meio da casa vazia. Desesperada, Maria Grácia correu pela cidade inteira, gritando e pedindo ajuda, procurando respostas para encontrar o paradeiro da mulher. Ninguém lhe deu atenção, ninguém a ouviu, ninguém a ajudou.
Ninguém sabia da curandeira ou do seu filho, ou não quiseram dizer. A polícia não podia ajudá-la, nem mesmo os conhecidos da cidade. Ninguém queria se meter em problemas alheios. A mãe de Melito, cega pela dor, percorreu montanhas e vales perguntando a cada ser humano que cruzasse o seu caminho se tinha visto a mulher estranha, se tinha visto o seu filho. Passaram-se semanas, depois meses. A busca se tornou uma obsessão e a angústia refletia-se em cada canto do seu ser. A mulher, encurvada, murcha, doente de preocupação, não parava. E o povo, acostumado à rotina, parou de falar da tragédia. Mas Maria Grácia nunca parou de procurar, de gritar e de pedir que alguém lhe trouxesse de volta o que lhe tinha sido tirado. O eco dos seus passos ainda ecoavam nas ruas poeirentas. Ela corria, gritava desesperada. Os anos passaram e ela nunca mais voltou. Sua casa ficou em ruínas. Ninguém sabe se ela alguma vez encontrou seu filho ou se continua procurando por ele, ou ainda pior, se ela tinha falecido procurando por seu filho. Por histórias para não dormir. Roubaram o meu filho. Gente do céu, que história aterrorizante, né? Toda mãe, quando imagina uma coisa assim, deve sentir um aperto no peito, né? Eu tenho os meus filhos, mas não imagino a minha vida sem eles. Deixem aí suas opiniões nos comentários e vamos para a próxima história de hoje. E este é mais um caso de Francisco. Bora lá? Vocês podem até não acreditar, mas quem quiser se aventurar numa aventura real, onde os contos se tornam real. Vou contar para vocês mais uma que aconteceu comigo aos 22 anos de idade, lá em Camusim. Lá no pé do morro de areia, há um mangue com grandes quantidades de caranguejos e siris. Eu morava na rua Riachuelo, número tal, na mesma cidade. Convidei o meu pai e o meu irmão para uma pescaria e eles não queriam ir. Então, fui sozinho. Panhei a tarrafa, as linhas de pesca, remo e tudo o que era necessário e fui. Peguei as iscas, acendi um cigarro e, com a luz do isqueiro, vi um vulto dentro d'água. Parecia ser uma pessoa. Olhei bem e não mais a vi. Cheguei no ponto de pesca, lancei a âncora e fui pescar. Comecei a pegar uns bagres lambuzas, peixes pedras, carapebas e etc. Quando deu umas horas aí, a lua começou a aparecer e um vento frio e suave, com aroma de flores, ficava no ar. Começou a cair árvores. Uma luz andava de um lado para o outro do mangue e a água onde eu estava ficou agitada com marolas, até grande para um rio. E bem perto da minha canoa passou um corpo todo inchado, os olhos para fora da caixa ocular. Cortei a corda da fateixa e saí rápido para o seco. Era assustador os gritos, a maldicenca. Baixei a cabeça e fiquei em posição fetal até aquilo passar. E já era quase dia, hein? Entrei na canoa e fui até um morro. Lá estava cheio de polícia. Tinha um corpo ali e era o mesmo corpo que eu tinha visto na noite que se passou.
era um pescador de camarão. Ele pegou este corpo em sua rede de camarões. Esta é apenas uma das histórias de Camusim. Eita! E comentem aí se vocês têm vontade de conhecer a costa de Camusim. Gente do céu, ele viu o corpo boiando, passou perto dele, que horror! Gente do céu. E aí, o que acharam da história? Vamos para a próxima de hoje? Vivem entre nós. Naquela noite eu estava voltando tarde para casa. Tinha bebido uns copos e estava um pouco mais efusivo do que o normal, cantando alegremente minha música ao vento, sentindo-me como um verdadeiro tenor perante o seu público. Eu vivia na cidade, mas um pouco assim fora da cidade, se é que vocês me entendem. Então, onde o táxi me deixava, eu tinha que andar alguns passos, onde havia algumas árvores bem altas. Não sei se poderia dizer que era uma floresta, mas havia umas árvores que fazia parecer assim. A poucos metros de distância, tenho certeza que vi uma reunião de cerca de 5, 6, mais ou menos, 5 ou 6 pessoas. Eu diria que mulheres, por suas roupas, e falavam uma com as outras num sussurro que eu não conseguia entender. Ou talvez fosse o dialeto delas, porque nenhuma das frases que elas diziam faziam sentido para mim. Embora elas estivessem em um lugar que não era da estrada, a curiosidade me levou até lá. À medida em que eu me aproximava, continuava a ter a certeza de que elas eram mulheres ou pessoas que estavam em uma reunião. Talvez houvesse álcool, pensei. Então continuei a me aproximar. Quando estava a apenas alguns passos, cumprimentei com efusividade. Olá, amigas! Como estão? Gritei. Naquele momento, todas olharam para mim. Seus olhos eram totalmente negros, mais negros do que a noite em que estávamos. Eu sabia naquele momento que elas não eram mulheres normais, mas isso foi apenas uma fração de segundos, porque elas, pasmem, se transformaram em aves, pássaros negros que voaram pelo céu dando gritos assim assustadores, tipo grasnando. Uma delas atirou-se para cima de mim e tentou arranhar minha cara. Então eu me joguei no chão e me cobri assim como pude com as mãos para não ser agredido. Ouvi os gritos que se perdiam na noite. Levantei-me tentando vê-las no céu, mas elas já tinham ido embora. Apesar daquela experiência terrível, só, só conseguia pensar em voltar para o meu caminho. Caminho esse que eu não encontrei. Eu estava agora em uma verdadeira floresta arborizada. Árvores por todos os lados e nenhum caminho à vista que pudesse me tirar de lá. Ouvi de novo o grito daqueles pássaros que vinham se atirando contra mim. O que eu podia fazer? Deitar-me no chão, cobrir-me com as mãos e ficar à mercê daqueles animais demoníacos. Minhas costas, meu pescoço, meus braços estavam sendo rasgados, bicados.
Não sei quanto tempo durou aquilo, porque era tanta dor que, de um momento para o outro, eu perdi a consciência. Quando o galo cantou, faltava menos de 20 minutos para as 4 horas. Acordei assustado, lembrando o que eu tinha vivido. Então eu quis procurar o caminho, mas não havia necessidade. Eu estava no caminho. Agitei minhas roupas e corri para casa como pude. Esperei que todos ali acordassem para eu contar à minha mãe e contar para os meus irmãos o que eu tinha vivido. Minha mãe, um pouco preocupada, me disse que eu tinha encontrado uma reunião de bruxas, talvez um clã ou simplesmente uma adoração e invocação de qualquer demônio. Na verdade, o que me preocupava é que essas bruxas não perdoariam essa intromissão e estariam me visitando à noite. Apesar de tudo que eu vivi, não pensei que fosse para tanto e que aquilo eram bruxas. Será? Porque, como eu disse, via as mesmas à distância e no escuro. Podia simplesmente ser as aves que eu tenha visto que me desorientaram. Pode ter sido o susto, né, que eu senti com as aves me atacando. Pelo menos foi nisso que eu acreditei até aquela primeira noite. Eu dormia em intervalos porque algo me perturbava. Foi quando ouvi o grito daqueles pássaros, com os quais não consigo especificar de que tipo eram. Só sei que eram elas por causa dos gritos. Sem mais nem menos, sento-me na cama e olho para todo lado para descobrir da onde vinha o grito. E aqueles gritos, aqueles guinchos estavam dentro do meu quarto. Eu sentia que alguém me bateu na cara e um peso morto foi descarregado no meu peito. E já não era mais um grito. Aquilo se tornou uma gargalhada assustadora que enchia o quarto. Aí eu via sombras dessas mulheres correndo em volta da minha cama. E eu ali, mais do que assustado. Eu sei que são as bruxas. Eu sei que são reais e vieram para me atacar. Mas naquele mesmo instante, a porta do meu quarto se abriu e eu senti algo líquido voando entre o quarto. E aquelas que me rodeavam dão um grito ensurdecedor, já não tão cruel e maligno como o grito anterior. Este grito era de raiva, era de dor. Eu sinto como se as mulheres se golpeassem, mas os pássaros logo voam para fora da minha casa. A minha mãe grita com raiva e as manda para fora. Fora, bruxas! Fora, amaldiçoadas! E eu ali, sem respiração, com medo, e não conseguia entender o que acabara de viver. Minha mãe disse para eu não me preocupar e que ela sabia como afugentar as bruxas e que aquelas que caíram água benta na alma negra também sentiriam a dor no seu corpo. Na manhã seguinte, eu estava andando por aquele caminho para a cidade e encontrei duas jovens que conheço bem de vista, mas nunca conversei com elas. Uma delas tinha a cara queimada, como se tivesse caído em seu rosto água quente. Ao me ver, baixaram o olhar e aí eu entendi que ela era uma dessas bruxas. Também compreendi que as bruxas realmente existem e vivem entre nós.
por Alex Moralex Gomes. E aí, aterrorizados, já pensou passar por essa experiência? E as bruxas, essas bruxas, não as curandeiras, bruxas mesmo, vocês acreditam que elas possam viver entre nós e nos fazer mal? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E se vocês têm alguma história parecida, ouviram algo sobrenatural, ou escreve contos, histórias sobrenaturais, considere enviar para o e-mail do canal. Eu ficarei muito honrada em receber os seus trabalhos, tá bom? E você que não é inscrito, considere se inscrever. Vem para minha alcateia, você também vem. Peço a todos que não saiam desse vídeo sem deixar o like, sem compartilhar o vídeo e ativar as notificações do canal, pois isso ajuda e muito. E sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, ó, de pronto você vai ser notificado. Quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam e muito, desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E também gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão sempre aqui comigo e não soltam a minha mão. Muito obrigado mesmo. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.